Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto, e neste caso para dar conta do ponto de situação da contraofensiva ucraniana e também da reação russa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e também para todos os efeitos, desculpem este eco, isto sem querer tinha uma outra janela aberta que estava no YouTube e então acabei por me fazer ouvir. Mas, portanto, é um tão direto onde eu espero dar conta dos acontecimentos ao longo das últimas 24 horas. Julgo que vivemos um período interessantíssimo para poder acompanhar e para poder perceber como é que, de facto, as coisas acabam por evoluir no terreno. O senhor ou a senhora à Braga perguntam-me, é verdade que das 4 aldeias, 2 já foram reconquistadas? Já falaremos disso mesmo. Mas antes de mais, gostaria de deixar umas breves palavras relativamente a um dos acontecimentos do dia, que foi a morte de Silvio Berlusconi. Independentemente da forma como muitos se possam não rever na política e na forma de levar a política, até de levar a vida, que Silvio Berlusconi acabou por ter, estamos a falar de um senhor de 86 anos, que falava não raras vezes, mais vezes do que propriamente pensava, tinha praticamente uma palavra sempre a dar, respondia muito por impulso, agia por impulso, e eu sei que naturalmente é uma personagem que está longe de ser consensual entre todos, ainda assim não quero deixar de fazer uma referência à forma como Berlusconi acabou por marcar a política não só nacional italiana, como também a política internacional no seu todo, porque parece-me que em matéria de política italiana, depois de Benito Mussolini, naturalmente, com todos os fatores pejorativos que jogavam contra si, parece-me que Berlusconi foi o outro político, o grande líder italiano dos últimos 100 anos que conseguiu concentrar em si os holofotes da fama e que, acima de tudo, também se conseguiu divertir bastante com a política. Ou seja, eu acredito que o Silvio Berlusconi foi uma personalidade que ficará imortalizada na política italiana e na política internacional, na medida em que acabou por ser talvez o primeiro grande político que juntou a política a aquilo que nós entendemos como imagens da vida real e talvez também um estilo de vida real. Ou seja, em que a vida dele facilmente se cruzou com a política e com a sua veia empresarial, até mesmo com a sua veia de adepto. Foi alguém que se divertiu e conseguiu mostrar, para todos os efeitos, o quanto se conseguiu divertir com a política, assumindo também aqui há uns anos que, quando estava verdadeiramente farto daquilo que estava a fazer, assumiu o enfado, ao contrário daquilo que seria, talvez, se calhar, de esperar de políticos ocidentais, no sentido de continuar a insistir, que estão ali pela causa pública, para servir os portugueses, os italianos, os franceses, ou quem quer que seja. O Berlusconi, de uma forma muito desprendida, disse: eu não sinto prazer em estar neste lugar, portanto, e acabou naturalmente Silvio Berlusconi por sair. Agora, estamos a falar de um homem controverso, uma vez mais, sobretudo de um homem controverso, muitas vezes mais pelas coisas que dizia do que propriamente até pelas coisas que fazia, embora tivesse também alguns episódios da sua vida privada que incluem algumas situações envolvendo menores, em que o próprio Silvio Berlusconi acabava por ser, por estar sob fogo, debaixo de fogo popular, mas parece-me que é aquele grande político que, volto a insistir, que se divertiu verdadeiramente a fazer política enquanto a fez, enquanto a quis fazer e que acabou ao mesmo tempo e de forma até paradoxal ahm, por ser um homem de consensos. Por ser um homem de consensos na medida em que conseguia estar bem com os Estados Unidos ao mesmo tempo que estava bem com Vladimir Putin ou com qualquer outro líder russo. Era um homem que conseguia estar bem com o Oriente e até mesmo com
e até mesmo com o Ocidente. Era um homem que, às tantas, acabou por responder mais, mesmo no plano interno, era mais consensual do que qualquer outro político italiano conseguiu ser nos últimos 100 anos. E isto muitas vezes era o suficiente para conseguir fazer pontos, para conseguir fazer passar determinadas medidas. Mário Draghi ainda acabou por ser um político também relativamente consensual, pelo menos se pensarmos no período dos últimos 10 anos, mas ainda assim sempre muito condicionado, sempre muito limitado, enquanto eu acho que Silvio Berlusconi foi muito mais abrangente. E acho que uma das razões para ele ser muito mais abrangente foi por aquilo que muitos aqui, sobretudo em Portugal e agora numa nova Europa de valores e costumes, apelida de populismo. O Silvio Berlusconi estreou-se, sem sombra de dúvida, num regime em que ele próprio acabava por captar as atenções para si, enquanto a política se ia fazendo, e as coisas acabavam por acontecer. Portanto, eu deixo naturalmente uma palavra àquele homem que marca, quer o desporto, portanto, o seu clube do coração, fez do seu clube do coração um gigante, um colosso a nível mundial. Estava agora a apostar num outro projeto que também estava a começar a ser bem sucedido. Estamos a falar de um homem que com 86, 87 anos ainda tinha uma tremenda força e vontade de viver e de continuar a investir naquilo que lhe dava prazer. O Monza, para todos os efeitos, que estava a ser um projeto bem sucedido. E que vamos ver qual é que será o legado de Berlusconi, mas a verdade é que basicamente em tudo aquilo que mexia, o Silvio Berlusconi tinha a capacidade de transformar num projeto de sucesso. E com isto juntava a sua vida privada sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de situações em que ele pudesse estar verdadeiramente com algum peso na consciência, de alguma forma refém também dessa política que conduzia, e é por isso que eu não posso deixar de dar conta do político que foi Silvio Berlusconi, da maneira como marcou o início de uma era. O próprio Federico Fellini dizia que foi graças ao Silvio Berlusconi, ainda enquanto grande homem da televisão em Itália, que foi destruído totalmente aquele que era considerado o cinema clássico e o hábito de ir ao cinema para ver bons filmes italianos. O Federico Fellini fez essa observação sobre o Berlusconi em 1990. E, portanto, de certa forma, o Berlusconi acabou por assassinar um tipo italiano de virtudes públicas e vícios privados para ele próprio assumir o que era a verdadeira essência humana e o que era a verdadeira essência italiana. Acho que também foi isso que ajudou um pouco a expandir e a dar algum alento e a fazer crescer o mito em torno de um homem que perdemos hoje, aos 86 anos de idade, e acho que é daqueles casos em que nós podemos dizer é o tipo de homem que todos os segundos que viveu neste país, neste planeta, viveu-os muito bem vividos. Portanto, fica aqui naturalmente a minha palavra ao Silvio Berlusconi, que será sempre uma personalidade controversa. Ora bem, não, o senhor Vasco Esteves, não é muito tempo a falar de Berlusconi, quer dizer, mas um homem que viveu 86 anos, que influenciou a política interna, a política também, de certa forma, europeia, e que esteve tantos anos ligado ao poder, tantos anos ligado também àquilo que é a economia e o espetáculo e o desporto em Itália, portanto, eles esteve em tantas áreas que eu acho que era o mínimo que se podia fazer. Muito bem. Uma segunda, nota que eu pretendo fazer, naturalmente, é para chamar a atenção para o facto de, no próximo sábado, pelas 19 horas de Brasília, pelas 23 horas em Portugal, eu vou estar presente no direto com o comandante Farinazzo, que para mim é, sem sombra de dúvida, um tremendo prazer poder estar com ele, porque acompanho o trabalho que ele vai desenvolvendo em matéria geopolítica. É um homem com conhecimento para dar e vender, com conhecimento de sobra, e, portanto, se puderem, acompanhem no canal do comandante Farinazzo, porque, de facto, vai valer a pena. Eu acho que é um homem que costuma puxar muito e explorar bastante estas temáticas da geopolítica. Fiquem atentos, eu vou continuar a promover e indicar quais são os meios que, de facto, através dos quais vocês podem acompanhar
esse mesmo direto, mas agora passando àquele que é o tema do dia, que é o ponto de situação da frente entre Ucrânia e também Rússia. Eu vou começar por partilhar convosco naturalmente, as imagens dos mapas que eu tenho mostrado nos últimos dias. Deixem-me ver se eu consigo, mas antes, para todos os efeitos, eu vou pedir-vos que, se puderem, que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like neste direto, vão deixando o vosso like, o vosso gosto neste vídeo, quer aqueles que estão neste momento a acompanhar em direto, quer aqueles que vão acompanhar posteriormente. É fundamental que ponham o vosso gosto para ajudar a dinamizar e até mesmo a promover não só o direto e o vídeo e a análise, como também o canal. Portanto, todos aqueles que puderem, eu vou pedindo que vão deixando esse sinal de reconhecimento e também de apreço por tudo. Portanto, aqui a senhora Catarina Rolo, e bem, está a chamar a atenção para esse facto. Eu peço-vos que vão deixando naturalmente essa marca. Eu vou partilhar convosco então as imagens do mapa militar que mostra os últimos acontecimentos, pelo menos das últimas 24 horas. Espero que consigam acompanhar. Deixem-me ver se eu consigo pôr. Eu acho que já conseguiram ver aquilo que se está aqui a passar. E, ora bem, o que é que nós tínhamos? Qual era o quadro que nós tínhamos ontem da frente da Ucrânia, da contraofensiva da Ucrânia contra as posições da Rússia num conjunto de territórios? Bom, uma vez mais, eu vou-vos mostrar o mapa no seu todo, portanto, isto para vocês poderem ver o que é que efetivamente tem acontecido ao longo das últimas 24 horas. Eu tenho mostrado aqui, sobretudo, aquilo que tem acontecido ao longo desse mesmo dia. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos aqui o que está a passar. Estes sons são sempre das notificações que vão sendo feitas nesse sentido. Portanto, e basicamente, deixem-me ver se eu consigo entender isto mais um pouco. Eu acho que eu estava a tentar ver exatamente. Portanto, eu acho que já consegui retirar o som a estas notificações, porque às vezes atrapalham. Não, afinal não. Porque às vezes atrapalham um pouco. Talvez agora. Não, acho que ainda não. Não consigo. Estava a ver se consigo. Desativar o som do site. Aí está. Pronto, é isto mesmo. Para não atrapalhar tanto. Muito bem. Como vocês veem, nós temos então a linha tracejada verde, que é que assinala, delimita a área que está sob controle da Federação Russa. Tudo o que fique para cima, para norte, ou até mesmo para oeste dessa linha tracejada verde, já não está sob controle russo. Depois nós temos também, para todos os efeitos, esta linha vermelha, basicamente, temos as linhas brancas também traçadas que vão delimitando aquilo que é a área sob controle da Ucrânia, também, aliás, a área militar, portanto, define onde é que começa uma determinada província ou região e onde é que termina a outra. Portanto, vocês podem ver que aqui nós estamos a falar, sobretudo, nesta zona onde conseguem ver o rato. Vocês, eu queria ver se conseguia tirar isto, porque para todos os efeitos acho que aqui este retângulo só atrapalha. Mas, portanto, vocês veem aqui Zaporozhye, portanto, a província de Zaporozhye, que depois ficaria totalmente completa com estes tracejados que aqui vão vendo azul. Depois vão recebendo também a branco as áreas de contacto que existem entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui deste lado esquerdo, vocês veem que estamos perante a área de Kherson. Vejam que foi exatamente aqui que nós tivemos ainda uma zona de cheias e que aos poucos já vai recuperando o seu caminho. E depois, aqui para a direita, nós vemos, além da província de Donetsk, nós vemos também que existe, temos cá mais para cima, Lugansk também, devidamente separado.
Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber basicamente qual é que é o ponto de situação e qual é que é o estado, qual é que é o tipo de mapa que nós temos aqui nos dias de hoje. Depois começamos a ter alguns tracejados, sobretudo tracejados a laranja, que demarcam e que assinalam, de certa forma, algumas áreas que estão sob disputa, quer por parte da Ucrânia, quer também por parte da Rússia. Eu estava a ver se conseguia, para todos os efeitos, apresentar aqui um conjunto de incidentes que nós fomos tendo ao longo do dia para todos os efeitos, eu acho que nós podemos começar aqui exatamente. Vou ampliar para vocês poderem ver. Nós tivemos, desde logo aqui, onde vem o fogo, é de facto sítios onde houve confrontos e houve algum tipo de ataque por parte dos russos ou dos ucranianos. Vejam que nós assistimos praticamente em 90 e muitos por cento do território que estava sob posse da Rússia. Nós podemos constatar e podemos observar que as linhas mantêm-se relativamente estáveis, o que não significa que não tenham havido tentativas de incursão ou algum tipo de abordagem por parte da Ucrânia no sentido de pressionar os russos a poder recuar e até mesmo a conquistar território. Ora bem, aquilo que nós podemos ver, para todos os efeitos, é ver que existe um conjunto de situações e de ocorrências neste mesmo palco. Nós podemos ver que, ao longo do dia, sobretudo, quer na linha de Zaporozhye, isto vem imitar basicamente os acontecimentos do dia de ontem. Eu vou-vos até mostrar, em termos macro, para vocês perceberem onde é que a Ucrânia está a tentar romper a muralha defensiva da Rússia para poder cortar a área sob controle russo em pelo menos 3 partes. Portanto, nós podemos ver que existe uma intenção, existe aqui uma linha central. Portanto, vejam que aqui está concentrada a maior parte dos incidentes. E essa concentração da maior parte dos incidentes depois podem se subdividir num conjunto de outras áreas. Reparem que aqui também no Donbass e na fronteira entre Zaporozhye e até mesmo entre Donetsk, vejam que nós temos aqui um acumular de símbolos e até mesmo de incidentes. Cada um destes símbolos representa um incidente. E depois observem também que o que nós acabamos por ter para todos os efeitos neste quadro é que qual é a vantagem de muitos incidentes estarem aqui concentrados nesta zona. Eu espero que dê para perceber, mas temos aqui a mais escura. Eu vou pôr com outras cores que talvez acabe por mostrar melhor. Vejam que o que está aqui assinalado, cor de vinho, um vermelho bastante escuro, são os eixos rodoviários os principais eixos rodoviários que nós temos neste mesmo território que agora, neste momento, podem observar. O que é que isto significa? Significa que, a partir desta zona, é possível fazer se os ucranianos continuarem a explorar esta zona e se por acaso forem bem-sucedidos, eles conseguem, para todos os efeitos, chegar a esta localidade de Tokmak, que fica, eu acho que agora já dá para perceber também da mesma forma, esta localidade central de Tokmak, que fica mais ou menos central aqui em Zaporozhye e permite fazer um acesso praticamente direto, desde logo, a Melitopol, e depois, por outro lado, fazer também, Tokmak permite também fazer essa ligação a Berdyansk, já aqui neste canto inferior direito, e ao mesmo tempo, a partir da zona onde se encontram neste momento todos concentrados, se os ucranianos conseguirem conquistar e para todos os efeitos ganhar o ascendente sobre estes eixos rodoviários, isso permitirá ainda aos ucranianos também, para todos os efeitos, vejam que têm pelo menos um trajeto que vai diretamente a Mariupol. Esta questão, o acesso às cidades, quer de Melitopol e também a Mariupol, acabam por ser extremamente importantes na medida em que são duas grandes cidades, duas cidades com uma importância ultra estratégica, quer para a Ucrânia, quer também para a Rússia. E se, para todos os efeitos, os ucranianos conseguirem estancar e cortar o acesso
dos russos a estes eixos rodoviários, isso vai desde logo dificultar as cadeias de abastecimento que os russos podem fazer através da Rússia continental. Depois, acaba por terem um efeito paralelo, é que se continuarem a descer e continuarem a controlar todas estas zonas, então os ucranianos conseguem dividir em 3 grandes áreas aquilo que são os territórios neste momento que integram a Federação Russa e que estão controlados pelas Forças Armadas Russas. O que permitirá, pelo menos nos sonhos dos ucranianos, nas ambições dos ucranianos, criar 3 zonas que ficam, cada uma delas, isolada entre si, e isso permitirá depois, para todos os efeitos, formar um cerco em torno de cada uma destas áreas para começar a exercer pressão e para obrigar os russos a retirar ou então a morrer por falta de opções para conseguirem superar a contraofensiva ucraniana. Portanto, começa-se a desenhar aqui, de certa forma, esse esboço de contraofensiva ucraniana que visa dividir o território, o seu antigo território, e que agora se encontra sob controle e juridicamente inserido na esfera da Federação Russa, em 3 grandes áreas, e a partir daí cada uma delas acabar por atacar e por dar origem a um conjunto de frentes distintas. Portanto, é assim que está desenhada essa contraofensiva. Mas o que é que nós acabamos por ter, para todos os efeitos, no dia de hoje? O que nós tivemos desde logo no dia de hoje, e que é importante assinalar, é que, com base em tudo aquilo que nos foi tornado disponível, nós ontem falávamos de 3 aldeias, e falava-se de 2 a 3 aldeias, onde efetivamente os ucranianos pretendiam ter e assegurar algum acesso, mas também, para todos os efeitos, onde os russos se encontravam a fazer tudo o que tinham ao seu alcance para poderem também, de certa forma, travar a progressão e travar o avanço das forças ucranianas. Portanto, eu vou-vos mostrando a restante zona da frente para vocês verem que está praticamente quase toda ela intocável, e depois aqui uma área particularmente crítica onde estão a registrar os confrontos e de forma mais pesada, mais acesa, é um pouco aquilo que eu já vos tinha explicado ontem e que desde logo falava-se num conjunto de 4 aldeias que estariam sob controlo das forças ucranianas. Ora bem, foram invocada a posse sobre um conjunto de áreas onde se encontrariam os ucranianos. Portanto, nós tivemos, desde logo, deixem-me pôr isto, de facto tem de estar assim, senão fica muito claro. Portanto, nós desde logo, o que é que tínhamos? Tínhamos Blagodatnoye, portanto, a aldeia de Blagodatnoye, que se encontra aqui, onde vocês estão a ver, portanto, já aqui numa zona quase de fronteira. Depois tivemos ainda também uma segunda aldeia, que era Neskuchnoye, que fica exatamente aqui. Starozhvoye, que fica deste lado, outra aldeia. E depois, finalmente, Makarovka. E Makarovka, supostamente as notícias que surgiram durante a noite foi de que Makarovka, ontem tinha-vos indicado que estava a ser disputada, que estava a ser combatida. Vejam que, embora já se tenha retirado a linha que demarca aquela que é a área sob controlo da Rússia, para todos os efeitos, estas áreas também não estão todas sob controlo ucraniano. Vejam que quer Starozhvoye, Blagodatnoye, também Neskuchnoye e depois Makarovka, todas elas encontram-se fora da esfera de controlo ucraniano, porque ainda não está totalmente confirmado, nem está totalmente sob controlo ucraniano. O que é que eu vos referi? Esta política de controle de aldeias, de domínio de aldeias e de conquista de aldeias, é preciso nós olharmos com cautela, por várias razões. Desde logo porque estamos a falar de aldeias que permitem, que não são meras aldeias, mas depois permitem, por exemplo, garantir o acesso ou o controle a determinadas estradas com importância estratégica, que poderá ser o suficiente para cortar, lá está, o apoio e a cadeia de abastecimento a posições russas
que se encontram em vários locais. Vejam, por exemplo, aqui Makarovka tem, desde logo, esta estrada que permite também fazer a ligação a um conjunto de outras zonas. Portanto, nós temos aqui um conjunto de outras aldeias e até mesmo de outras localidades, de outras vilas, já com uma dimensão que começa a ser o razoável, mas, para todos os efeitos, estas 4 aldeias foram comunicadas hoje pela manhã que estariam sob controle ucraniano. Qual é que foi o problema? É que ontem, porque é que os ucranianos conseguiram, com tanta facilidade, tomar o controle de 4 aldeias como estas? Ou 4 povoações? Bom, desde logo porque as condições climatéricas ontem foram extremamente adversas, tanto para quem ataca como para quem defende. Porque, além do intenso nevoeiro, além da chuva e além de um conjunto de outras manifestações naturais que comprometiam e limitavam, de certa forma, os acontecimentos, não se esqueçam que os ucranianos têm uma abordagem neste conflito que é totalmente de arriscar tudo e de aproveitar todos os momentos em que o adversário ou que o inimigo esteja numa situação de dificuldade ou de potencial vulnerabilidade para poder, com isso, ganhar terreno e conseguir ganhar vantagem. Ou seja, os ucranianos basicamente estão a correr atrás do prejuízo. De igual para igual, é difícil conseguirem ombrear com os russos e então só lhes resta uma solução para tentar desequilibrar estes acontecimentos a seu favor. É, sempre que existir algum tipo de elemento que possa ser adverso para as duas partes, os ucranianos arriscam. Os ucranianos avançam, independentemente daquela que possa vir a ser a resposta dada pelos russos. O que significa que, por vezes, quando se arrisca, consegue ser feliz e, noutras, podem acontecer determinados desastres. Neste caso concreto, correu bem. Neste caso, estas aldeias, a aposta até correu bem ao lado ucraniano, porque os russos entenderam que não tinham condições para se poder manter naquele território sem sacrificar um elevado número de combatentes, e então decidiram retirar e recuar até que as condições atmosféricas estivessem mais favoráveis e mais propícias para a condução de uma contraofensiva para recuperar este mesmo território. Bom, e foi basicamente isso que sucedeu no início do dia de hoje, ou seja, basicamente a chuva e o nevoeiro deram lugar a um céu relativamente limpo e os russos aproveitaram este facto para poderem atacar ao máximo, desde logo, as posições ucranianas em Makarovka, sendo que em Makarovka a situação ainda continua crítica. Volto a insistir nesse aspecto, ou seja, a situação ainda continua crítica, mas para todos os efeitos, o que é certo é que os russos fizeram uso de todo o seu potencial para poderem, para todos os efeitos, tentar recuperar e atacar aquelas tinham sido as posições ucranianas a assumir o controle sobre este território. O que significa que, neste momento, embora durante o dia tivesse sido noticiado que os russos já tinham garantido a reconquista ou recaptura de Makarovka, a verdade é que vão tendo ascendente sobre Makarovka, mas ainda não conseguiram fechar a recuperação desta mesma aldeia. O que é que isto significa? Bom, isto significa que, desde logo, nós estamos a ver, enquanto aqui no Ocidente continua a promover-se um conjunto de títulos de que os ucranianos continuam, já recapturaram 4 aldeias ou 4 povoações desde o início da contraofensiva. Mas depois, quando nós vamos ver, há aqui um conjunto de elementos que nem sequer interessa referir. O primeiro deles é que, como eu vos disse ontem, os russos têm 3 níveis distintos de defesa. Aquele do qual eles recuperaram ontem foi, efetivamente, a primeira linha de defesa. Mas depois tem os outros 2. E os russos, para todos os efeitos, assim que percebem que a conquista de Makarovka poderia dar vantagem aos ucranianos, pelo menos para continuarem a progredir e a expandir-se para sul, por causa do controle, e lhes iria permitir ter o controle sobre uma estrada estratégica,
A verdade é que, para todos os efeitos, os russos não poderiam naturalmente conformar-se com uma situação dessas e decidiram iniciar o contra-ataque e também cortar com aquele que era um ascendente quase artificial da Ucrânia nesta zona, porque era um ascendente que não é que não tivesse tido combates, mas teve combates sim, mas os russos acabaram por retirar, por não terem a garantia de poder assinar qualquer tipo de registro que favorecesse a manutenção e a continuação dessas mesmas aldeias, incluindo Makarovka. Qual é que é uma outra particularidade, um pouco já fora de Donetsk e já entrando em Zaporozhye? É que nós temos também uma outra localidade que também está sob fogo para todos os efeitos dos ucranianos. Continua a ser uma localidade que também tem alimentado alguma controvérsia, na medida em que os ucranianos continuam a insistir nessa pressão que fazem aos russos. E estou-me a referir a Levadnoye. Levadnoye, onde, como eu ontem vos pude dizer, portanto, nós temos aqui estas linhas, quer a laranja, quer a vermelha, que são linhas que mostram que a zona está ainda a ser tremendamente disputada e ainda não está fechada por nenhuma das partes. No entanto, nós já tivemos hoje em Levadnoye uma tentativa, aliás, está aqui bem assinalada, eu vou tentar ampliar para que vocês consigam ver. Nós temos aqui uma tentativa de ataque para ser conduzido por parte dos ucranianos, no sentido de continuarem a expandir a sua área, porque, reparem, Levadnoye é basicamente uma pequena colina, é uma planície que acaba por ser uma pequena colina. Mas, à volta, não tem rigorosamente nada. Nem sequer tem, nas imediações, uma estrada que possa ser considerada minimamente como uma estrada estratégica. Ou seja, os ucranianos estão a controlar aquilo que sempre foi uma área cinzenta. Não estão a controlar, estão a ganhar ascendente numa área que consideram que é uma área cinzenta e que sempre se foi considerada como uma área cinzenta. E, a partir daqui, os russos, além de já terem respondido ao longo do dia de hoje, os ucranianos viam-se na obrigatoriedade de se exporem e de tentarem progredir e avançar mais no terreno. Uma vez mais, uma situação destas acabou por correr mal. Acabou por correr mal porque os ucranianos acabaram por ser repelidos pelas forças armadas russas. Ainda assim, eles acabam por não ter, basicamente, uma hipótese, qualquer ela que seja, de poder expandir-se nesta região, por enquanto, sem que antes não tenham de conquistar um conjunto de territórios que também ficam posicionados e situados à volta. Ora bem, aquilo que acontece depois é que, para todos os efeitos, quando nós começamos a olhar para os acontecimentos também nesta região, nós vamos percebendo que aquilo que acaba por se verificar nesta mesma área é que os ucranianos não têm ainda, não evidenciam ainda capacidade para se conseguirem sobrepor àquilo que se chama de é uma fronteira, um alto, digamos assim, de Vremevsky, que é exatamente onde se encontra localizada esta aldeia de Lievadnoye. E o que é que aconteceu? Para todos os efeitos, quando os ucranianos tentaram atacar posições nesta região, os russos acabaram por responder com todo o tipo de fogo que tinham ao seu alcance e acabaram por conseguir repelir 3 ataques dos ucranianos que pretendiam naturalmente seguir quer em direção a Velika Novosselka, quer também a Lievadnoye. Portanto, estamos a falar de 2 destes ataques. E, resultante do fracasso destes mesmos ataques, nós vemos que as perdas que foram contabilizadas na altura pelos russos, estes números, já sabem, uma vez mais, valem o que valem, sem confirmação definitiva e oficial indubitável,
mas a verdade é que os russos reportam que os ucranianos perderam mais de 120 militares ucranianos, 2 tanques e também 3 veículos blindados de combate. Portanto, isto por si só já é bastante expressivo e bastante significativo de tudo aquilo que está a acontecer nesta zona, até porque depois, ainda também ainda na zona de Zaporozhye, nós falamos da vila de Novodanilovka, onde os russos alegam que só no dia de hoje os ucranianos perderam pelo menos cerca de, sensivelmente, 150 militares, 5 tanques, 7 veículos blindados de combate, 2 carros, uma artilharia Acacia e também um obus D-30, e que terão sido destruídos exatamente nesta área. Portanto, e, basicamente, os números continuam a repetir-se um pouco por todo lado. Por exemplo, norte de Marinka e em Pervomaiskoye, os russos não estão em conta de ter causado baixas à Ucrânia em cerca de 140 militares. E nós damos por nós, neste atual ponto de situação, depois há aqui um conjunto de incidentes também muito interessantes que eu já estive aqui a ver, deixem-me ver se eu consigo recuperar. Mas a verdade é que nós vemos os ucranianos a tentarem, ao fim de mais de uma semana, com todo o equipamento que têm, nós damos por nós com os ucranianos a tentarem assegurar o controlo de aldeias, que são localidades pequenas, que podem vir a ter importância estratégica, mas os ucranianos não têm sido aptos, até o momento, para conseguir superar a primeira linha de defesa dos russos, pelo menos até o momento. Atenção, que não invalida que as situações possam inverter-se, nem que seja por erros da cadeia de comando e até mesmo por planeamento que possam ter. Eu estou aqui um pouco ocupado a mostrar-vos aquilo que está a acontecer no terreno, mas eu não estou a ver propriamente aquilo que está a ser transmitido por aqui. Portanto, o senhor Zasiki diz: é preciso colocar em conta que os russos mentem. Bom, vamos ser sinceros. Os russos mentem, os ucranianos mentem, a NATO mente, todos mentem. Eu não estou a ser irónico nem sequer sarcástico. Senhora Patrícia Silveira, uma muito boa noite, seja bem-vinda, e no próximo sábado, às 19 horas de Brasília, lá estarei eu com o comandante Farinato, só que para mim é um tremendo prazer e, naturalmente, conto consigo e com todos os outros. Mas eu gostaria de transmitir, naturalmente, às pessoas que todos mentem. E quando não mentem, ocultam um conjunto de elementos. Mas vamos lá ver, isto é um conflito armado. Isto não é propriamente um testemunho em tribunal em que as pessoas sejam obrigadas a falar a verdade. Cada vez que as pessoas me dizem coisas como mas o Putin, dias antes do início da operação militar especial, Putin disse que não ia atacar a Ucrânia. Vamos lá ver, mas estão à espera do quê? Estão à espera que Putin diga bom dia, eu sou Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e venho comunicar que a partir da manhã, às 6 da manhã, vamos dar início aos ataques à República da Ucrânia. Mas alguém está à espera que estas coisas aconteçam assim? Onde é que está o elemento de surpresa? Onde é que está a possibilidade de surpreender o inimigo e de poder, desde logo, ganhar uma vantagem? É o próprio Vladimir Putin que diz: se tiveres de entrar numa luta com alguém, se fores obrigado a entrar numa luta com alguém, assegura-te que tu és o primeiro a dar um soco no outro. Portanto, é isto que é dito. Portanto, vamos lá ver. Parece-me ingenuidade. A pessoa dizer: não, mas Putin mentiu. Quer dizer, Putin mentiu, Zelensky mente também com fartura, todos os líderes europeus continuam a mentir aos europeus e continuam a mentir também aos portugueses, no sentido de insistir que a Ucrânia está a vencer a comunicação socialmente. E depois há um outro aspecto principal, é que, e eu já assinalei isto e já enfatizei isto várias vezes, os russos, sempre que fazem os seus briefings de defesa, nunca comunicam o número de baixas que têm, ou que, na sua ótica, para todos os efeitos, eles acham que são registados em cada um destes combates. Não fazem. E não são os únicos. Os ucranianos também insistem em não reportar. Não é por acaso que os ucranianos proíbem as pessoas, os civis, em Kiev e noutras localidades, de filmarem os ataques com morteiros, com mísseis, com drones na cidade, para que os próprios russos nunca tenham a noção, através deste tipo de prova e de evidência, sobre quantos ataques deles é que foram bem-sucedidos.
Portanto, ou seja, isto é o quê? Isto é um conflito armado, isto não é propriamente uma sociedade que existe entre Zelensky e Putin em que ambos têm de ser sinceros um com o outro. As coisas são mesmo assim agora. Depois há outro tipo de informação que, não se mentindo, pelo menos oculta-se. E os russos ocultam, no sentido de não virem todos os dias dizer morreram X dos nossos elementos, por causa do efeito anímico que isto tem. Da mesma forma que os ucranianos querem evitar isso, e a NATO também, por causa do efeito anímico, por causa da pressão pública, por causa de tudo isto. Portanto, estas coisas funcionam efetiva e verdadeiramente. E aquilo que eu vos estou aqui a mostrar, basicamente, é a forma como as coisas estão acontecendo no terreno. E quando eu vejo a propaganda ocidental a dizer que os russos já reconquistaram 4 aldeias, calma, mas estão a haver circunstâncias em que os ucranianos assumiram o controle daquelas 4 aldeias. É um controle temporário ou é um controle definitivo? Isto não se vê em 6 horas, em 24 horas, até em 48 horas. Isso depende de um conjunto de outras variáveis que ninguém interessa querer mostrar que está efetivamente a acontecer. Aliás, a Makarovka, como eu vos disse, ainda hoje acabou por ser recuperada neste momento pelos russos, mas depois, agora, neste momento, há pelo menos uma forma de poder afirmar, e estamos em condições, naturalmente, de afirmar que os russos, neste momento, em Makarovka, encontram-se em vantagem e com ascendente sobre aquela localidade. Se a controlam, não tem, houve notícias ao longo do dia nesse sentido, neste momento eu não tenho nada que me permita confirmar que os russos controlam Makarovka, mas têm ascendente, têm vantagem, o que significa que se os russos continuarem a progredir e a seguir este mesmo caminho, então isso significa que os russos estarão em condições de vir a assumir novamente o controle sobre Makarovka, mas não só sobre Makarovka, mas também sobre todas as outras aldeias. Agora, os ucranianos também estão na mesma posição num conjunto de outros lugares. E aquilo que eu gostaria de vos chamar a atenção era exatamente para esta questão que se encontra aqui no mapa. Eu acho que já estou aqui em condições de mostrar o que está aqui no mapa, porque vocês veem aqui vários símbolos de tanque. Deixem-me ver se eu consigo aumentar isto. Eu não sei se isso... Acho que o símbolo não aumenta, mas isto é ainda aqui em Zaporozhye. Vejam que aquilo que nós vemos, por exemplo, aqui temos uma indicação de um Leopard de 2A6. E qual é que é a particularidade desta notificação que aqui está junto de Balka Uspenivska? Deixem-me ver se eu não consigo, se eu não diminuo isto o suficiente, porque também não interessa. Qual é que é aqui a particularidade desta zona? É que os russos reportaram que houve um tanque Leopard 2A6, um tanque alemão, que foi abandonado pelos ucranianos. E que é este exatamente onde eu estou, que é onde vem este círculo, esta circunferência aqui vermelha a tentar dar ênfase ao local. E o que é que os russos dizem que encontraram aqui? Para já, este tanque foi perdido, foi abandonado pelos ucranianos numa área cinzenta, e os russos ainda não conseguiram apurar o que é que levou os ucranianos a abandonarem este Leopard 2A6. Já foi alvo de uma vistoria este mesmo tanque, e quando foi alvo de uma vistoria, os russos ainda por cima constataram que não estava minimamente danificado. Ou seja, imaginem que acabam de comprar um carro novo, e ao mesmo tempo que acabam de comprar um carro novo, abandonam-no num qualquer lugar em excelentes condições. Portanto, e foi isso que os russos constataram que que encontraram neste Leopard 2A6, ou seja, o que custa quase a acreditar e a aceitar, mas a verdade é que existem imagens disso mesmo. Deixem-me ver se eu consigo até aqui carregar para ver se elas estão aqui. Existe aqui exatamente imagens, e a verdade é que ele foi abandonado em campo aberto, sem ter qualquer tipo de defeito, estando funcional. Significa que, naturalmente, que os russos vão aproveitar e vão tentar aproveitar a posição este mesmo Leopard tem aqui ao seu dispor. Depois, tivemos aqui um pouco mais acima, sobretudo aqui ligeiramente a sul de Nova Danilovka, em Zaporozhye, em que temos mais um Leopard 2A6, só que este já não foi abandonado. Este foi destruído pelos militares russos
e que, uma vez mais, se carregar... Bom, não era bem isto. Deixem-me ver se eu consigo outra vez ampliar, mas se carregar para aumentar aquilo que aqui está, nós vamos uma vez mais perceber que tentar perceber qual é que é o tipo de incidente e foi aqui que foi alargado, bom, foi aqui que foi basicamente largado este Tank Leopard 2 A6, mas este por ter sido destruído. Depois, houve ainda imagens que eu também tive a oportunidade de ver ao longo do dia de hoje e que foram imagens captadas pelos próprios ucranianos que seguiam num veículo, num carro de combate, num carro blindado ucraniano, um HMM-WV, que foi destruído. Ou seja, o veículo basicamente tentou romper as defesas russas em direção a Zaporizhia, mas este carro blindado ucraniano acabou por colidir com uma mina antitanque e as imagens que vocês acabam por ver são imagens, também elas, lá está, verdadeiramente também espetaculares, porque veem que o incêndio começa a deflagrar e temos a câmara no interior deste carro blindado ucraniano. Portanto, esse momento da explosão acabou por ficar registado a imagem, vou tentar partilhá-lo ou na minha conta de Twitter, ou também, deixem-me partilhar convosco, na minha conta de Telegram. Portanto, vou deixar desde já aqui a indicação da minha conta de Telegram, portanto, onde podem seguir. O Twitter vocês já conhecem. E é para vocês perceberem que, pois, o Sr. Minho diz, possivelmente fugiram daquele tanque que foi abandonado, certo, mas fugiram porque esse tinha um tanque em ótimas condições e que não foi destruído, nem foi alvejado pelo fogo. Ou seja, porquê? Não se sabe. Portanto, e também não era propriamente uma armadilha criada para os russos, porque os russos conseguiram apoderar-se e tomar posse exatamente deste Leopard 2 A6. Isto é para vos dar a noção das coisas que vão acontecendo no terreno. E depois, quando nós vemos outras tentativas, bom, por exemplo, vemos um ataque, uma tentativa de combate que a Campani, que os ucranianos conduziram e operaram contra uma posição russa, e eventualmente, quando se trata de áreas de fogo em zonas que parecem isoladas de todo um outro conjunto de possíveis acontecimentos que não se verificam, ou seja, quando nós vemos aqui uma tentativa de disparo, uma tentativa de ataque, nem sempre é consumada, mas possivelmente aqui os ucranianos terão recebido a informação de que se encontraria concentrado algum tipo de depósito de munições improvisado, algum tipo de agrupamento, para dizer aqui a Campani em Repesvati BPLA, portanto, mas basicamente, normalmente, isso significa e pressupõe que ou é um agrupamento especial e adicional, uma concentração elevada de militares que se encontra aqui, ora é o armazenamento de armamento que foi ou improvisado ou que foi descoberto nesta mesma localidade. E depois temos também, ao mesmo tempo, aqui para cima em Arehov, que temos a mesma situação. Ou seja, aqui os russos também eventualmente tiveram notícia de que aqui havia ou algum tipo de armazenamento de munições ou até mesmo algum outro tipo de importância que este alvo militar acabaria por ter. Mas esta é a grande diferença que nós encontramos aqui nos mapas. Vejam que a restante frente continua praticamente inerte, praticamente imobilizada. Nós não temos qualquer tipo de registro na restante zona de contacto, quer de Zaporizhia, quer mesmo de Kherson. Vejam aqui mais um daqueles casos que eu vos referi. Portanto, possivelmente, tanto aqui nesta posição como nesta, os ucranianos tentaram atacar estas posições russas por causa do apoio que dão, desde logo, Lievadnoye, que se encontra aqui nesta área, como eu vos falei há bocado, e depois o outro em Makarovka. Portanto, como veem, há sempre uma razão para que sejam conduzidos ataques desta natureza. Depois vemos aqui, por exemplo, outra tentativa de incursão, outra tentativa de ataque por parte dos russos, numa área que nós temos um vastíssimo perímetro e em que não encontramos rigorosamente mais nada
à volta. Ou seja, uma vez mais ou menos, quando nós vemos este tipo de marcações, nós percebemos que ou são posições que estão a dar cobertura e a dar apoio a um conjunto de operações na zona de contacto, ou então é algum tipo de depósito de munições, alguma preparação que está em curso para poder depois atribuir vantagem ao inimigo, alguma coisa do género, mas nós estamos recheados ou estamos pejados delas mesmas. Isto para vos mostrar, vou-vos mostrar uma vez mais a imagem macro, a imagem bastante alargada, para vocês poderem ver o mapa da Ucrânia e com esta visão quase de cima e ao longe, conseguimos facilmente perceber que temos um conjunto de incidentes claro, o Donbass registra sempre e sempre registrou ao longo do tempo, mas nós temos aqui, exatamente em Zaporódia, como eu vos disse, a tentar uma eventual incursão a Tokmak e que depois permita ou potencie uma incursão definitiva a Melitopol, que isole quer esta área ocidental de Zaporódia e também a margem esquerda do Dnieper, de Kherson, para poder fazer aqui um corte que permita isolar esta área, depois isolar a área que vai de Melitopol até Mariupol também, portanto, fazer aqui este corte, e com isso nós ficávamos com 3 áreas distintas. Agora, o que é de estranhar é que os ucranianos continuam a tentar fazer inúmeras incursões, continuam a não progredir, aproveitaram as condições climatéricas bastante favoráveis e também conseguiram, com essas posições que eles próprios tinham, conseguiram adquirir, tomar uma determinada vantagem, mas ao mesmo tempo começam a ser repelidos, não só daqui, como também de um conjunto de outras frentes. Portanto, isto deve levar à formação de questões que nós no Ocidente devemos fazer, no sentido de perguntar se está a valer a pena verdadeiramente este tipo de incursão e este tipo de abordagem. Porque, uma vez mais, os países da NATO fizeram um investimento tão grande em armamento e depois ficamos aqui a discutir e a assumir como vitória, quase a levantar o troféu, pelo facto de, temporariamente, ainda sem consolidar posições, se ter conquistado 2, 3 ou 4 aldeias. Portanto, acho que é um pouco redutor. Vou prosseguir a ideia de ontem. Acho que isto é estar a ver o copo meio cheio quando ele tem apenas 2, 3 ou 4 gotas de água. Portanto, parece-me que é um pouco por aqui que as coisas estão a processar. Esta é a situação na linha da frente. Eu iria aproveitar agora, e antes de me ir embora, para dar-vos conta da situação relativamente ao Grupo Wagner. Sei que já me perguntaram por aqui a questão relativamente ao Grupo Wagner. Antes, gostaria de insistir para que deixassem o vosso gosto, o vosso like, quer quem está neste momento a acompanhar aqui em direto, quer quem depois acaba por ver em diferido. Deixem o vosso gosto, deixem a vossa manifestação de apreço, porque é muito importante para ajudar a promover quer o direto, depois vídeo, quer também o canal propriamente dito. Mas o Grupo Wagner parece que hoje veio mostrar, sobretudo, e Evgeny Prigozhin parece que veio mostrar, sobretudo, alguma insatisfação. O senhor José Ribeiro diz aqui qualquer coisa. O para todos os efeitos eu já sei que é um pouco uma certa muleta que eu tenho, portanto isso não é novidade para mim naturalmente. Uma boa noite à senhora Ana Tércia Pedroso, mas Yevgeny Prigozhin veio dizer que mostrou alguma estranheza pelo facto de os milicianos do Grupo Wagner terem sido chamados a assinar um contrato com o Ministério da Defesa, o que, a meu ver, só confirma aquilo que eu já vos disse aqui há cerca de 3 ou 4 meses. Nós tivemos o Ministro Shoigu no mês de fevereiro a anunciar que, salvo erro foi no mês de fevereiro, que as necessidades e as exigências estratégicas russas em matéria militar implicavam que tivessem cerca de 1,5 milhão de efetivos entre contratados, entre efetivos, mas que tinham de ter forças militares de pelo menos 1,5 milhão de homens envolvidos
nos esforços e na importância militar. Portanto, ao mesmo tempo, Prigozhin veio estranhar, manifestar alguma estranheza com essa tentativa de contratação para que passem a ser quadros do Ministério da Defesa. E eu, na altura, se alguns ainda se recordarem, eu disse, esta foi basicamente uma porta aberta pelo ministro Sergei Shoigu para favorecer a futura integração de milicianos ligados ao Grupo Wagner na estrutura das Forças Armadas. Vocês perguntam, mas qual é a necessidade disso? Eles não estão a atuar por conta e risco, não estão a atuar a prosseguir os fins os interesses do Kremlin e de Moscou. Mas uma boa noite, senhora Teresa Cristina, e boa noite também para o Niterói. Com certeza que sim, com certeza que eles estão a atuar indiretamente sob o comando das Forças Armadas russas, mas estão sob o comando verdadeiro de Yevgeny Prigozhin, o que significa que se Yevgeny Prigozhin que assina um tipo de contrato de colaboração da sua organização com as Forças Armadas da Rússia, o que significa que se Prigozhin, em qualquer altura, decidir para todos os efeitos que quer cortar a colaboração, quer retirar, como vocês viram que tinha sido ameaçado em Artyomovsk, eles todos saem. E aqui o ministro Sergei Shoigu quis basicamente aproveitar o facto de abrir uma janela para que pudessem entrar todos aqueles que estivessem ligados ao Grupo Wagner, mas para poderem combater em favor das Forças Armadas russas, tendo um vínculo estável e tendo uma direção, uma cadeia de comando completamente diferente do que é estarem sujeitos a um grupo de mercenários, como é de facto o Grupo Wagner. Ou seja, as condições são completamente diferentes, a respeitabilidade é também completamente diferente, o estatuto é bastante diferente, e é isso naturalmente que Yevgeny Prigozhin não quer, porque ele até terá dado a indicação para que as pessoas não assinem esses contratos com o Ministério da Defesa da Rússia, porque não tem interesse em perder o comando, em perder a liderança, em perder a autoridade que tem sobre todos estes homens. Enquanto se eles assinarem um contrato para passarem a ser contratados do Ministério da Defesa, integram os quadros do Ministério da Defesa e passam a agir sob o seu comando, podendo depois, futuramente, assumir uma posição de efetivos. Isto é para vocês perceberem porque é que Prigozhin fica tão incomodado. É que, basicamente, ele corre o risco de perder homens que possam combater por si nos mais variedíssimos palcos e, ao mesmo tempo, corre o risco de ficar mais fragilizado porque, se perder combatentes, quer dizer, às tantas ficará o famoso dono do restaurante com meia dúzia de empregados, porque os restantes milhares foram todos transferidos e mobilizados para o Ministério da Defesa. Portanto, e é isso que Yevgeny Prigozhin não quer. Estou a tentar ver outras perguntas. A NATO, o Sr. Joker Jokes, a NATO sempre vai enviar tropas para a Ucrânia? A Rússia poderá usar armas nucleares? Um abraço para a Suíça desde já. E o que lhe posso dizer é que já temos, naturalmente, militares da NATO na Ucrânia. Isso já existe, já estão presentes no terreno. Alguns também são oriundos de países da NATO, não sendo militares NATO, mas tendo sido ex-militares NATO, estão inseridos, naturalmente, nos esforços, nas hostilidades contra a Federação Russa. Isso estão. E existe ainda também, eu estava aqui a ver exatamente, e existe também essa possibilidade de poderem destacar e mobilizar homens para a Ucrânia, caso a situação assuma contornos de tal forma desfavoráveis à agenda ocidental, que seja percepcionada a necessidade de proteger os interesses do Ocidente, sejam eles quais forem. Uma coisa é os interesses de uma classe e de uma elite ocidental, outra coisa é a da população ocidental. Depois pergunta-me, a Rússia poderá usar armas nucleares? A doutrina russa, e eu por acaso insisti neste aspecto inúmeras vezes, a doutrina russa admite apenas uma hipótese para poder licitamente usar e fazer uso de armas nucleares. É sempre que a Rússia estiver a ser atacada e esse ataque armado correr, afetar e criar um risco para a sobrevivência e para a existência da própria Rússia.
Como é que isto é interpretado? Há formas muito amplas de poder interpretar uma coisa desta natureza, mas as armas nucleares que seriam utilizadas não são armas nucleares como nós pensamos em Hiroshima e Nagasaki. Estamos a falar de armas nucleares com um perímetro e com um raio de impacto muito menor do que aquele que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Não deixam de ser armas nucleares, o que quer dizer que quer o território nos quais elas forem lançadas, quer as pessoas que ficarem num determinado perímetro, normalmente podem dar de 5 a 6 quilómetros, dependendo do tipo de arma nuclear que for largada e que for abandonada, o desastre e as consequências, os danos que são provocados, quer para a vida humana, quer também para a flora e para a fauna, acabam por ser significativos. Ou seja, portanto, não deixam de ser armas nucleares, mas são armas nucleares, armas táticas dissuasoras com o objetivo de eliminar e de excluir uma determinada ameaça. Portanto, isto espero ter sido claro e um abraço para si, naturalmente, Sr. Joker Jokes, e também para a Suíça. Um abraço também para o Sr. Miguel Otomar e pelas palavras que me deixou. Estava a ver que havia por aqui outra coisa que a Sra. Catarina Rolo me tinha perguntado. Em relação ao Major-General Goryachev, em que falam que foi morto na direção de Zaporozhye, se eu tenho alguma informação, é muito complicado neste momento. Acho que esse é aquele tipo de especulação que é a mesma coisa também que vão dizer do Buganov, portanto, que já morreu, depois que não morreu, Zaluzhny, a mesma coisa, e por um lado nós vemos alguns vídeos que nos suscitam desconfiança, mas depois ao mesmo tempo vemos o que poderíamos considerar como uma espécie de um erro relativamente amador por parte dos ucranianos, que é, ok, estão a tentar provar que Zaluzhny está vivo, está operacional, está mais do que ativo, está mais do que pronto, afinal terá sobrevivido ao ataque. Mas depois mostram uma reunião da cúpula de comando e da estrutura de comando político-militar da Ucrânia para dialogarem, para falarem sobre a situação no terreno, e quando nós vemos naqueles cerca de 9 a 10 elementos, nós não vemos o Zaluzhny. Portanto, o Zaluzhny, que é simplesmente o comandante das Forças Armadas da Ucrânia. Portanto, não estamos a falar propriamente de um sargento, de um coronel ou de uma patente média, média-alta. Nós estamos a falar de um general que tem essa presença, essa estrutura de comando. O que é que eu gostaria ainda de ver ainda? Senhora Emma Smith, se a Polónia tomar a iniciativa de entrar na guerra e for atacada pela Rússia, isso ativa o artigo 5º da NATO, tendo em conta que é um país da NATO a agir de forma isolada. Essa é uma das questões, porque já desde o ano passado que a Polónia confronta a Casa Branca com a hipótese de participar e de entrar, e está presente de uma forma bastante ativa, pelo menos, no mínimo, na zona ocidental da Ucrânia, porque com a pretensão de querer apoiar os esforços hostis para com a Rússia e, ao mesmo tempo, de preservar aquilo que a Polónia já afirmou ser os seus territórios históricos, que são todos aqueles que estão na zona ocidental da Ucrânia e que, até pelo menos à Segunda Guerra Mundial, integraram aquilo que era o seu próprio território. Ou seja, e os polacos percepcionam que têm o dever de proteger e preservar aquele território histórico. E o presidente Joe Biden já foi muito crítico relativamente a essa posição, porque com isso a Polónia corre o risco de querer envolver também e de acabar por envolver também a própria NATO. O que eu digo é que uma coisa, aquilo que o artigo 5º fala é no sentido de a NATO, um país da NATO ser alvo de um ataque armado, o que pressupõe desde logo ataques no território desse país e depois seja um ataque armado. Para se entender que estamos perante um ataque armado, quer dizer que ele não pode ter sido provocado pela parte que depois recebe e se depara com uma resposta. E é por isso que há muito cuidado na forma como se analisam os factos, porque se tratar de um ataque unilateral conduzido por parte, neste caso da Rússia, então, num caso desses, o artigo 5º da NATO pode ser invocado, pode ser ativado. Mas, se tratar de uma situação que seja explotada pelos polacos contra os russos e depois os russos respondam,
eu tenho sérias dúvidas de que o artigo 5º possa ser igualmente ativado como se tratasse de uma agressão unilateral contra a Polónia, sem que esta tivesse feito o que quer que fosse para chegar àquele ponto. Portanto, a situação é sempre complexa. Já sabe que vamos estar sujeitos à interpretação que é feita pelos países ocidentais e, basicamente, eu estava a ver os outros comentários que vocês fazem. O Sr. Valdir Portino, militar brasileiro que está a lutar pela Ucrânia, fala mal do comandante Robson Farinazzo. Piada, ele falou que está lutando pela liberdade. Bom, vamos lá ver uma coisa. Quem está no terreno, à partida, sente que tem sempre uma autoridade superior a todos os outros para poder falar sobre o que é que seja. Incluindo sobre o facto de estar presente na frente. E eu acho que uma das maiores evidências de que isto é tremendamente falacioso prende-se com o facto de os famosos repórteres de guerra que se encontram na linha da frente a acompanhar os acontecimentos, muitos deles, mesmo pró-russos, estou a concentrar-me até nos pró-russos, têm canais próprios de Telegram, de YouTube, fazem suas análises e lançam ali a sua visão do conflito num dado momento, e depois quando nós vamos ver, não são propriamente as melhores pessoas para fazer aquele tipo de análise porque não fazem a mínima ideia daquilo que analisam. Ou seja, a pessoa pode captar eventos, pode captar factos, pode até tentar descrevê-los, mas depois, quando tenta processar a forma como esses acontecimentos acabam por ter um determinado impacto no terreno, é extremamente infeliz. E o facto de eu estar presente num determinado local, com vista privilegiada para aquele que é o foco do momento, isso não significa, para já, isso não me habilita nem me capacita automaticamente para fazer de mim um especialista na situação do terreno que eu próprio estou a viver. É por isso que, se calhar, essa pessoa que está ali a combater tem coronéis, tem majores, tem generais, tem todo um conjunto de superiores e de altas patentes acima dele para poderem ajudá-lo não a interpretar propriamente o conflito, mas a saber como é que deve reagir perante uma determinada evolução dos acontecimentos. Portanto, nós vamos ter calma, acho que devemos ter calma com, para já, fazer troça do comandante Robson Farinazzo, quer dizer, acho que logo aí está à vista a falta de noção, porque não sabem de quem é que estão a falar, minimamente, não sabem que estão a falar com um especialista e com ampla experiência em matéria geopolítica, e depois, eu estou na linha da frente, logo eu sei muito bem o que é que se está a passar. Pode saber até uma certa medida, mas qual é o impacto que depois esses acontecimentos acabam por ter na frente, isso já é, como se dizia antigamente, isso já são outros 500. Portanto, temos de ter, de facto, algum cuidado e eu aproveito então para deixar uma boa noite também à senhora Maria Zulmira Corrêa. Alerto uma vez mais para que deixem o vosso gosto, para que deixem o vosso like neste direto, neste canal, e que também ajudem a partilhar tanto o vídeo, nesta fase em que está a decorrer agora, enquanto direto, quer depois posteriormente em diferido, enquanto vídeo, que ajudem a partilhar. Partilhem também o canal, deixem o vosso gosto no canal. Isso é extremamente importante. O canal está a crescer a olhos vistos. De ontem para hoje cresceu cerca de 400 e qualquer coisa apoiantes, são números fantásticos, e também, em grande parte, também tenho de agradecer. Eu sinto isso claramente ao Sr. Comandante Robson Farinazzo, porque também é vital na forma como tem ajudado a promover. O senhor Arantes Pimentel pergunta, vou só responder a mais a estas, aliás, o senhor Luís Santos, e depois aqui a uns quantos, e depois aí sim vou terminar. Mas, Sr. Luís Santos, mas depois será que todos estão dispostos a levar com nucleares em cima? E se as populações começarem a retaliar? Vamos ver uma coisa. Isto é um pouco aquilo que quer potências ocidentais, quer a própria Rússia e até a China já repetiram, que é, num conflito nuclear, ao menos nisto estão todos de acordo, é que num conflito ou num confronto nuclear não há partes vencedoras, só há partes derrotadas, partes vencidas. Porque os danos que depois se causa e que ficam, não digo perpetuados, mas que ficam bem vincados e bem patentes a partir daquele momento, são bastante elevados para se alguém decidir tomar o risco de acionar as armas nucleares ainda que dissuasórias. Depois, aqui o Sr. Pimentel pergunta, qual é, de facto, o seu ponto de vista pessoal sobre o envolvimento apetitoso da Polónia no conflito?
é um pouco aproveitar uma situação de vulnerabilidade ucraniana para tentar recuperar, ampliar território, para tentar recuperar território que, com a Segunda Guerra, acabou por ser perdido e acabou por ser perdido em favor da própria Ucrânia. Portanto, isso é uma forma de assegurar que, com isso, trocar um pouco de segurança com o controle territorial. Isto faz-me lembrar aqueles acordos de protetorado que nós tínhamos nos países africanos, pelo menos no século XIX, em que os portugueses, por exemplo, Chinfuma, Simulambuco, tinha até uma obra que fala mesmo de Chinfuma, Simulambuco, mas em que as potências faziam acordos de protetorado com as tribos reinantes num dado local e eles assumiam que aquele território era verdadeiramente daqueles países, havia-se reconhecimento por parte das autoridades daqueles territórios, transferiam o controle para as potências e, em troca, as potências davam segurança e proteção e impediam o ataque de terceiros. Portanto, parece-me um pouco é por aqui que os polacos estão a tentar explorar o conflito para conseguirem expandir a sua área territorial sob sua influência. Depois, tínhamos ainda aqui o Sr. Ricardo Conceição Soares. Boa noite a todos. Se a Polónia atacar a Rússia, seria ela agressora? Isso poderia impedir que a NATO entre na guerra? Bom, Sr. Ricardo Conceição Soares, não é que a Polónia seja agressora, mas a partir do momento em que a Polónia diretamente se envolver nas hostilidades, a partir desse momento, a Polónia está a sujeitar-se, sem que a Rússia o provocasse diretamente contra a Polónia, está a sujeitar-se a que a Rússia possa invocar a legítima defesa para poder atacar a Polónia. Portanto, ou seja, o ataque tem de ser uma resposta, não propriamente algo provocado unilateralmente por um determinado país. O Sr. FM põe aqui a Rússia nunca usará o nuclear. Eu também acredito que não. Eu estou muito confiante de que isso é uma retórica que também que se pretende que seja ela mesma dissuasora, no sentido de impedir que qualquer tipo de potência ocidental consiga cometer algum tipo de ato ou patrocinar algum tipo de ato que possa depois fazer com que o Kremlin se sinta pressionado e obrigado a fazer uso das armas nucleares, mas vamos ver. Muito bem, eu desde já eu agradeço toda a vossa presença, a vossa participação em massa uma vez mais. Acho que o público é excepcional, tenho de agradecer. É graças a vocês, todos vocês, com as vossas dúvidas, com as vossas perguntas, com toda a vossa abordagem que fazem, que ajudam o canal a crescer dia para dia. Agradeço ainda também a todos aqueles que têm feito contribuições monetárias através do MBWay, através do Revolut, através do PayPal e também através do YouTube. Esse reconhecimento financeiro também acaba por ser extremamente importante para poder ajudar o canal a manter-se e também para reconhecer o valor que o canal tem. Eu até, às vezes, penso que se cada um ceder ou doar 1, 2 euros, o que for, acho que todos juntos acabam por fazer sempre uma soma significativa, mas como vocês sabem, eu não utilizo estas sessões naturalmente para pedir o que quer que seja, só estou a assinalar e a reforçar que a contribuição financeira pode ser aproveitada por vocês e há também uma forma de reconhecer o valor e de demonstrar apreço pelo tipo de contributo que o canal faz. Mas a vossa presença aqui, o número excepcional de presentes nestas sessões, as questões, as observações e tudo mais, a meu ver, são absolutamente extraordinários. Portanto, eu aqui despeço-me de todos. Sra. Catarina Volto, também de si. Agradeço uma vez mais os que terem estado presentes. Deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, quer ainda agora em direto, quer depois se virem este vídeo em diferido. Portanto, ajuda sempre a promovê-lo e a divulgá-lo. E eu faço votos sinceros de que tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Boa noite.